Monark e Uau! Gaiofato. Obrigado aí, viu, gente? Opa, salve pessoal, boa noite aí a todo mundo que tá assistindo. Boa noite, Três Irmãos, boa noite, Monark. Suave? Boa noite. Tamo aí, vamos lá. Me convença que o comunismo é foda. Boa sorte. Pô, não, a minha missão aqui vai ser trazer uma discussão, uma conversa. Vamos ver aí, né? Se eu consigo ser convincente o suficiente. Vamos ver, vamos ver. Tá bom, Sabe, tô aqui ouvindo. sabe que a galera tava falando, ô Monark, tipo assim, sem chance. O Elias Jabbour foi lá, conversou com o Monark. Nem o Elias Jabbour conseguiu fazer isso. Mas eu vou te falar um negócio, cara. O Gaiofato é um cara incrível. Gosto muito do Gaiofato, um grande professor. Tem um grande canal aí. E eu acho que essa conversa vai ser essencial, assim, porque eu acredito que teoria da conspiração faz mal para as pessoas, assim. Você tá com muita teoria na sua cabeça aí, então vamos Pensar é trazer. ruim, né? As pessoas que pensam é foda. Aí, mano. Mas a minha pergunta é essa: não seria o comunismo também uma parte da teoria da conspiração? Ah, não É sei. uma forma de não sei. manipulação bem grande, hein? Quando você centraliza tudo em um lugar O que é só, teoria mano. da Você... conspiração, tá ligado? Ué, que é nem isso? existe comunismo. O comunismo não existe. Não seria, então, uma coisa que ninguém Teoria conhece? da conspiração, se a gente for analisar, né, a palavra, né, são teorias de conspiração. Conspirações existem, certo? Certo. Certo. Sim. Então, algumas pessoas observam a realidade, a vida e o mundo, e elas têm algumas teorias sobre conspirações que elas acreditam que existam, entendeu? Eu acho que o problema da teoria da conspiração é que no significado que ela adquiriu nos tempos de hoje, ela remete a ideias que são ideias que não têm qualquer tipo de evidência material que possa comprovar isso. Mas, ô Gustavo, você não concorda que hoje em dia no discurso público é usado a teoria da conspiração para descredibilizar muitas ideias que, na verdade, tem um monte, sim, de evidências físicas e plausíveis e claras, mas aí a galera que é meio tapada, eu diria, ignora essas coisas e rotula tudo como teoria da conspiração, como se fosse uma forma fácil de não entrar no assunto, entendeu? Tipo, Sim. falei que a teoria da conspiração fudeu, agora você não pode mais, entendeu? Tipo, é como se fosse a carta coringa, sacou? Sim. Eu acho que depende. Eu acho que sempre depende, porque quando a gente está tratando desse tema, né, é importante que as coisas fiquem separadas uma da outra. Porque uma coisa é uma teoria da conspiração que envolve, por exemplo, alguma rede mundial de bilionários malignos que controlam o mundo por trás de uma reunião secreta, em que todos eles estão usando ternos, cartolas, enfim, né? Esse imaginário que é produzido. Então, eu acho que esse é um ótimo exemplo, né? Porque a própria ideia, né, do questionamento sobre a utilidade de aparelhos sanitários, né, como a máscara, a vacina, elas se tornaram um desses veículos de comunicação de teorias que não se sustentam na própria materialidade, como a ciência apresenta essas questões. Agora acabou. Já abriu a primeira. Vamos fazer, eu acho que é bom a gente fazer um bingo aqui nessa transmissão para ver quantas vezes a palavra materialidade será dita até o final desse programa, né? E toda vez acabou o meu argumento. Falou que a materialidade coisa, já era. Monark, a gente está aqui para ter uma conversa. É isso, a gente está aqui para ter uma conversa e para sustentar um diálogo, não a partir só do ponto de que o meu objetivo vai ser, enfim, né, impor qualquer tipo de noção de realidade, de história e tal, mesmo porque eu acredito também que os sujeitos têm agência para poder determinar suas escolhas, para poder caminhar nos seus processos de desenvolvimento de consciência, ainda que muitos desses processos não sejam baseados em evidências científicas, né? Eu acho que o principal ponto aqui, para a gente poder levantar essa questão, é como que uma teoria da conspiração, ou isso que você está chamando de teoria da conspiração, se sustenta, né? Porque, assim, a gente está falando de, sei lá, a gente falou, né? Existem teorias da conspiração que são ligadas a questões de saúde pública.
Mas quando você vai pegar para fazer uma análise de diversas instituições credibilizadas em muitos lugares em que você tem esse reconhecimento por pares, por exemplo, sobre a própria viabilidade e a utilidade de uma vacina. Eu acho que assim, é um pouco autoevidente quando se olha ao redor de que é um método, de que existe uma utilização científica para esse tipo de substância. E o resultado existe dele uma tá aí. utilização científica para fazer veneno também, entendeu? Você não tá falando nada. Tipo, existem várias notícias que dizem que essas novas, principalmente essas novas vacinas, têm vários efeitos colaterais prejudiciais ao corpo humano. Inclusive alterações genéticas com tecnologias que antes não eram conhecidas, né? Eu acho que assim, eu acho que boa parte da teoria da conspiração... também, o fato. O problema, o efeito desse discurso também, que a gente tem que ter uma preocupação, que vários locais, por conta de falas assim, estão deixando de vacinar, né? E doenças estão aparecendo, doenças que foram erradicadas, né? No próprio Estados Unidos aí tem doença que não tinha, que voltou, porque a galera tá deixando de vacinar, né? Então tem toda uma preocupação com isso também, viu, Monarcão? Não, cara, ó, vou contar a realidade aqui do mundo para vocês. Essas vacinas foram um grande experimento de engenharia social. Isso é claro, já tá tudo documentado. O Fauci, que foi responsável pelo patrocínio e o desenvolvimento dessas vacinas, ele tem um monte de escândalo no armário dele. Ele estava envolvido com várias agências internacionais de saúde e tudo mais. Esses caras têm claramente uma agenda de engenharia social, entendeu? Então, eles usam essas distribuições de remédios para justamente controlar o gado que somos nós, seres humanos, né? É inegável, e aí o Gaio Fato vai concordar comigo, eu imagino, se ele é comunista, né, por exemplo, que a gente tem dentro da indústria farmacêutica um monte de medidas e estratégias que são anti-ser humano e pró-lucro, certo? Ou não? Não acontece isso na indústria farmacêutica, Gaio Fato? Claro que isso existe. É evidente que isso existe. As vacinas foram inclusive uma das maiores fontes de renda da indústria farmacêutica nos últimos anos. Então, perfeito. Se você quer ser condizente com a sua crença, né, você tem que desconfiar de que existiam incentivos não pró-humanidades na distribuição e no medo todo que foi causado nas pessoas para que elas tomassem essas vacinas em doses cavalares, sabendo que essas vacinas não trazem imunidade e possuem muitos efeitos colaterais. Isso já é conhecido, isso não é teoria da conspiração, isso é fato, entendeu? Então, são coisas que acontecem no mundo, e esse é um exemplo, né? As elites e os poderosos usam vários mecanismos de controle social, e isso são, sim, reais, isso não é teoria da conspiração, né? E o comunismo, inclusive, é uma ideologia criada e patrocinada por essa elite para, sim, criar um mecanismo de controle social. O comunismo foi financiado? Com certeza, o comunismo foi criado pela elite intelectual do passado. Foi os ricos que criaram essa ideia. O Marx, ele foi patrocinado por um monte de cara, ele ganhou bolsa, ele teve ajuda, né? E aí o cara morreu fudido, morreu pobre. A gente não sabe, dizem que o Tesla morreu pobre também, é tipo... Não. O Marx morreu fudido. Ele só pôde viabilizar os estudos dele, a dedicação integral que ele teve para poder fazer os estudos sobre economia política, não porque existia uma elite global por trás dele. Pelo contrário, o Marx, inclusive, chegou a ser expulso, expatriado de várias localidades em que ele habitava, porque ele era considerado um sujeito revolucionário e subversivo. Ele foi expulso da Alemanha, do que vai se tornar a Alemanha, ele foi perseguido na França, ele foi ser obrigado... Desculpa, eu entendo, essa é a história do Marx, mas se você percebe que um cara como o Marx, ele tinha contato com essa elite, entendeu? E a elite, sim, patrocina idealistas radicais justamente para causar caos no discurso público. Mas que contato Monarque, é esse que o o Marx amigo de tinha? Marx emprestava grana pro cara direto. Quem que empresta grana pra caralho pra um cara se não por objetivos políticos? O objetivo político do Engels era, assim como o do Marx, emancipar a humanidade através do governo dos trabalhadores. Existem inúmeras... Essa é a narrativa que contaram para você, acreditar. Essa é a narrativa que se constituiu na realidade, porque, veja só,
o marxismo, né, que, enfim, o Marx e o Engels nunca vão chamar de marxismo, mas o nome que se atribui a isso depois, foi uma teoria, foi não só uma teoria, foi um método de análise da realidade que permitiu uma compreensão científica sobre a realidade para poder alterá-la. É principalmente isso. Só que essa alteração da realidade, ela vem a partir de uma outra chave de compreensão, que é a compreensão não de que existiriam valores abstratos ou de que existiria qualquer tipo de sentido metafísico para além do mundo terrestre, mas de entender que, porra, o que a gente está observando até agora é que a história da humanidade foi a história entre avanços e retrocessos, entre continuidades e rupturas, a história de grupos proprietários e de grupos não proprietários, de grupos que dentro de cada realidade histórica particular se configuraram de formas diferentes, mas que mantiveram um mesmo ponto em comum. Então, ele fala lá Você sobre... está falando das... Eu entendo, Garfato. Você tá falando das famílias e das elites. Não, porque então... houve uma criação de estruturas familiares há milhares de anos, 1 ou 2 milhares de anos atrás, entendeu? Existe uma estrutura que se perpetua através do tempo, que foi criada por pessoas, por seres humanos que tinham o poder naquela época, pô. Essa estrutura se manteve até hoje, ainda existe, entendeu? E essa estrutura usa o capitalismo e o comunismo como antagonista como uma forma de dividir e conquistar. As duas ideologias foram criadas pelas elites, pô. Tudo hoje que... Você acha mesmo que o comunismo está tão forte no Brasil e tem tanta gente sendo patrocinada e tanto dinheiro entrando nessa pauta porque eles não querem que isso seja discutido? Não, é porque você fala isso sobre a galera ser patrocinada e eu tô aguardando ansiosamente o meu patrocínio chegar, assim, porque alguma coisa deu errado nisso. Tô aqui pagando aluguel, ainda não tô comprando casa. Cara. Eu pedia. Porra, cara. Não, é isso. A forma que eu tenho de pedir dinheiro pra galera pra virar membro, pedir pra entrar no grupo de leitura, os cursos e tal. Né? Eu até acredito que existe sim um poder econômico sendo exercido hoje sobre a humanidade. E eu acredito que até o Monark é vítima desse poder econômico, mas é um lobby sionista que acontece hoje no mundo, né? Sionistas influenciando as mídias, influenciando as redes sociais e esses querendo se manter no poder, né? E o inimigo sempre Mano, o inimigo é o comunismo. Eu acho né? que O isso é comunismo teoria da encontrou uma conspiração, solução para resolver vários problemas da humanidade. Só que não, esse poder econômico que ferrou com o Monark, ele também tenta ferrar com os comunistas o tempo todo. Falando que eles não têm solução pra porra nenhuma, esse tipo de coisa. Mas é isso que eu tô falando. Não existe essa separação entre o que vocês enxergam como comunistas, até porque a China não é nada comunista, é um país capitalista pra caralho, vamos ser sinceros, né? Então, não existe essa separação. Os caras que, por exemplo, a China. Por que a China é uma grande superpotência hoje? Porque houve um êxodo da indústria americana não alta tecnologia, mas de média tecnologia para fábricas na Ásia, principalmente na China nos últimos 30 anos. Isso aconteceu. Quem tomou essa decisão não foram os chineses. Quem tomou essa decisão foram justamente a elite sionista que tu tá falando aí, entre outras, porque não é só sionista, é um grupo de pessoas, entendeu? Que é diverso, de certa forma, mas sim, os sionistas têm muito poder, mais do que a maioria dos grupos que você pode mencionar, entendeu? Mas de qualquer forma. Mas se você percebe que foram eles que alimentaram a indústria chinesa, entendeu? Não acredito nisso. Mas deixa o Gaiofato colocar aí os... Vamos com calma, porque eu acho que tem algumas questões que são importantes ali, né? Eu acho que essa percepção sobre a forma de como o mundo está organizado, né, e que eu acho que vai ressoar nessas teorias da conspiração, né, desses sistemas que se preservam ao longo do tempo, como se existisse uma elite global constantemente em ação e tal, eu acho que é uma percepção sobre a realidade que superficialmente está correta. É uma percepção sobre a realidade que superficialmente está correta. O problema, Monark, é que precisa estudar história para ver que esses processos
que esses processos que acontecem ao longo da história, eles são mediados por continuidades e rupturas.